Olá, muito boa tarde a você, querido internauta do portal Amazonas 1. Estamos ao vivo em mais uma rodada de entrevista com os candidatos aos cargos das eleições que já estão bem próximas. Dia 7 de outubro, vamos escolher os nossos candidatos, os nossos representantes aos cargos de deputado estadual, deputado federal, Senado, governo e também presidência da República. E hoje vamos conversar com o candidato ao Senado, o até então vereador Plínio Valério. Seja bem-vindo, Plínio Valério, ao nosso Obrigado, portal. Thiago. É um prazer reencontrar você aqui. Okay. Espero aproveitar esses 20 minutos. Com certeza vamos aproveitar da melhor forma possível. O candidato Plínio Valério é de Eirunepé, tem 63 anos, casado, é formado em jornalismo, é radialista e também escritor. É vereador na Câmara Municipal de Manaus há 5 anos e meio, sendo que agora está em seu segundo mandato. Também foi deputado federal no ano de 2013. Ou seja, já tem uma experiência lá em Brasília, né, candidato? Já, e foi essa experiência de Brasília, por sinal, desculpa a falta de modéstia, bem sucedida. A revista Veja relacionou os 20 deputados mais atuantes do ano 2013 e eu fiquei em 16º, apesar de estar lá só 8 meses, que me fez com que criar coragem de enfrentar o Senado, por me achar preparado, por acreditar que no Senado eu posso ecoar mais a voz do Amazonas. O senhor já foi deputado federal, então o senhor já tem uma experiência em Brasília, e agora o senhor lança o seu nome ao Senado. Vai ter alguma diferença? O senhor está preparado para assumir esse outro cargo lá em Brasília? Sim, como senador? A diferença é pouca, eu digo assim, pouca, de status não é, mas a diferença é pouca. Na Câmara a gente legisla também, faz leis que o Senado vai para emendar ou não, só que no Senado as funções são mais altas. Aprovar empréstimos externos, sabatinar ministros, né, que é uma função bem legal, e, acima de tudo, votar pela pessoa que votou na gente. No Senado, o bom é que de lá a disputa ela é mais igual. Na Câmara Federal, nós somos 8 deputados federais contra, eu digo contra porque São Paulo é nosso inimigo na Zona Franca, contra 60 e poucos de São Paulo. No Senado, não. São Paulo tem 3, nós temos 3. Então, lá a parada é igual. Depende muito do talento, da vontade, do compromisso que a gente tem em defender nosso Estado. E é tudo que eu tenho, compromisso e vontade de defender o nosso Estado. O senhor fala na defesa do Estado do Amazonas, inclusive o senhor disse que não quer ir a Brasília para pedir esmola. Esmola, não. O senhor quer, então, chegar lá... Exigir justiça. Justiça. Como seria? Porque, Tiago, a gente é tratado de uma forma desigual. Tudo que a gente solicita parece assim que é favor que eles fazem para a gente. A gente tem que estar pedindo, insistindo, sabe, implorando. Eu tenho que acabar com isso. Nós moramos no maior estado da federação. Nós somos referência mundial quando se fala de proteção ambiental. Nós temos o maior volume de água doce do mundo, a maior floresta tropical, a maior várzea, a maior diversidade. E a gente é coitadinho, então nós não somos coitadinhos. A gente tem que chegar lá mostrando o que a gente quer. O Amazonas já sustentou o Brasil na época do ciclo da borracha. O dinheiro que ia daqui para o Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, serviu para pagar a dívida externa do Brasil, pagar a iluminação do Rio de Janeiro. Agora a gente tem a Zona Franca e eles querem acabar. Então a gente tem que chegar lá e mostrar que a Zona Franca não é favor. A Zona Franca é uma obrigação que o país tem com a gente. E é lei. Então acabar. Eu tenho que chegar lá de igual para igual. Ninguém vai gritar mais alto do que eu no Senado quando se tratar de Amazonas. Pode ganhar de outra forma, mas do grito não vai. Então, sabe, é esse grito que eu quero levar, essa coisa, esse orgulho, sabe, de ser do Amazonas. Eu tenho muito orgulho de ser do Amazonas, então eu gosto, eu quero bradar, eu quero dizer isso. Eu posso dar um exemplo para você? Se você pegasse a Amazônia e tirasse do resto do Brasil, a Amazônia seria o 18º país maior do mundo, e se a gente botasse num ranking, e eu tenho que tomar água de vez em quando, porque a garganta coça o tempo todo. Fique à vontade. Se a gente tirasse, a Amazônia seria o 18º país maior do mundo, mas no ranking do desenvolvimento humano, o Brasil ficaria em 46º e nós em 93º. Olha esse abismo, essa diferença. Candidato, o senhor falou da Zona Franca de Manaus, inclusive. A gente vê que o Amazonas é muito atacado no que se fala a respeito à Zona Franca de Manaus. Inclusive, temos um exemplo que foi o polo de concentrados, agora ultimamente, que gerou um grande prejuízo para o estado do Amazonas na Zona Franca. Como é que vai ser a sua atuação referente à defesa da Zona Franca? Eu já tive essa oportunidade de defender a Zona Franca. E quando eu fui deputado federal, eu participei da comissão da PEC. No dia de aprovar a Zona Franca, eu estava lá defendendo a Zona Franca. Então, eu fiz comparativos. A Zona Franca manda dinheiro
Nós mandamos dinheiro para o Brasil e recebemos menos do que mandamos. Nós compramos todos os insumos no Sudeste. A televisão, o celular que eles compram lá é fabricado aqui. Então a gente tem que desmistificar essa história que a Zona Franca é um parque que só faz, né, maquiagem. A gente tem que mostrar o valor que isso representa. Graças à Zona Franca, nós preservamos nossa floresta. Se eles não dão valor para isso, o mundo haverá de dar. O mundo pagaria muito, mas muito para nós, só porque nós preservamos a floresta. Então, o Brasil tem uma dívida enorme para com todos nós da Amazonas, que a gente preserva a floresta. Para o Brasil chamar a Amazônia de seu. E a Amazônia não é. A Amazônia só serve para o Brasil quando é para expor lá fora. Então, a gente tem que vigiar permanentemente os inimigos da Zona Franca, e isso é diariamente. Eles tentam botar sempre o jabuti nos projetos que passam, sempre para nos prejudicar, principalmente quando vem de cima para baixo. Eu vou ficar permanentemente atrelado a isso e atento a isso, para desmistificar, porque o grande problema da Zona Franca é o mito que se criou no Brasil, de que nós damos prejuízo para o Brasil e a gente vive causando prejuízo por causa da ir abrir mão dos incentivos fiscais. Inclusive, muitos estados querem copiar a Zona Franca. Eles Sim, falam uma coisa, mas eles que gostariam, porque eles não querem que a gente... Imagina o que é São Paulo admitir que nós produzimos coisas bem melhores do que eles lá. Então, há esse preconceito contra a Amazônia. Há esse preconceito. Eu falo Amazônia porque aqui eu incluo meus irmãos paraenses, né? Aqui eu incluo meus irmãos roraimenses, rondonienses, acreanos. Então, é como um todo. Eu quero ser essa voz. Nós temos um esquema... O senador vai ter um aparato muito grande de apoio. Então, a gente vai ter uma defesa permanente da Zona Franca e desmistificando. A Folha de São Paulo vive esculhambando a Zona Franca. Quando alguém quer ir lá dar responder, eles não dão direito de resposta. Eu, como senador, vou ter que ir lá na redação deles, me defender o Estado. Farei isso com a maior simplicidade do mundo, porque esse é o sentimento, Tiago. Esse é o sentimento que eu vou levar para o Brasil, do amazonense que cansou de estar pedindo, sabe? o senhor falou dessa questão da esmola. A Zona Franca, ela foi prorrogada aí por 50 anos. O senhor acha que isso é pouco para a Zona Franca de Manaus? Apenas ser prorrogada e aí não dá uma continuidade, um incentivo? Há pouco tempo não é não, mas o problema é que todas as vezes que eles prorrogam, eles mexem. Sim. Eles tiram nossas prerrogativas. É uma maquiagem. Nossas vantagens. Nós temos aí até 2073. Prorrogou por mais 50 anos, mas nem chegou ainda nos 50. Agora, eu acho que a Zona Franca não chega a mais 50 anos. A gente está enfrentando um problema sério com a automação, né, que chama-se 4.0, que a máquina vai substituir o homem, e a gente tem que modernizar a Zona Franca. A gente tem que modernizar mesmo na questão de equipamento do profissional e, paralelo a isso, de uma vez por todas, criar um novo modelo econômico ambiental para o Amazonas. Voltar para nossas vocações naturais. Ter a humildade de olhar para o nosso umbigo né, e, de repente, descobrir que nós somos água e floresta. Né? Nós somos peixe, nós somos canoa, então nós temos nossas estradas que são rios, nós temos a nossa várzea, nós temos a nossa terra, a gente tem que partir para a produção de alimento. E também a nossa genética, que é muito grande, a diversidade, tanto na flora como na fauna. E a gente não explora. A gente manda veneno da jararaca, vai embora e eles fazem lá produtos que curam câncer, que curam AIDS, tudo com a nossa matéria-prima. Matéria-prima, exportar matéria-prima é questão de colonizado. Nós não somos mais colônia, a gente tem que beneficiar isso aqui, agregar valor. Então a gente tem que voltar, esse centro de biotecnologia da Amazônia, isso aí tem que funcionar. Tem que funcionar. Funcionando isso, nós temos os fármacos para atuar, nós temos tudo. Deus nos concedeu o que há de melhor no mundo e a gente não tem saber aproveitar. Isso que já era um tema, inclusive, de uma próxima pergunta que eu ia fazer para o senhor. O senhor não acha que a gente fica refém da Zona Franca de Manaus e a gente esquece de todas as outras coisas? Por exemplo, investir na questão da nossa floresta, da cultura, do turismo ecológico, da produção de alimentos, que inclusive a gente importa mais alimentos do que turismo de contemplação. Nós ficamos, eu chamo até o seguinte, a gente fumou tanto cachimbo Zona Franca que a boca entortou. A gente não cuidou toda a Zona Franca. Vão atacar a Zona Franca, vamos morrer. Não, não vamos morrer. Só que a gente tem que criar vergonha na cara. Eu disse isso no dia que foi aprovada a PEC para a Zona Franca. Agora a gente tem que criar vergonha na cara e criar esse novo modelo para não estar pedindo mais. Esse modelo Zona Franca que deu certo,
para nós. É o único modelo econômico no mundo, né, que preserva a floresta, mas ele vai se exaurir. Ele vai se exaurir, então nós temos que estar preparados para isso e não voltarmos exatamente o que você falou, né? Para volta que eu chamo de voltar para o nosso umbigo, que é a produção de alimento, de grãos, peixe, né? A gente come peixe que vem de Rondônia, que vem de Roraima. Então isso para nós é vergonhoso, mas a gente um dia há de fazer isso. Não, acho que nem para você que já passou de 20, mas para aquela turma nova, acho que um dia vai ter um novo modelo e a gente vai poder exportar para o resto do mundo o que o mundo precisa, que é água, que é comida. Candidato, ainda tocando nesse assunto Zona Franca de Manaus, eu queria partir para... O senhor falou que os nossos rios são as nossas vias, nossas ruas, e eu queria ir para a BR-319. Muita gente aparece em época de campanha falando sobre a 319, que vai ser concluída o trecho do meio, tem a questão ambiental e tal. Como é que vai ser a sua atuação referente à BR-319? Eu queria pedir desculpa pela tosse, Não, mas é sem inevitável, problema. né? Fizemos 14 municípios, carreata em todos os municípios, na poeira, no sol, na chuva. E eu não estou reclamando não, porque eu escolhi isso, esse fato foi eu que peguei. A luta ela tem que ser uma luta não mais no Brasil, não mais no Brasil. O Brasil é pressionado a não fazer a BR-319. E aquela coisa politicamente correta, essa idiotice, né, do everybody macacada, eu acho que a questão da BR-319 é internacional. A gente tem que ir lá fora diminuir a pressão que o governo brasileiro sofre para nós faltar a BR-319. Porque lá fora o que é o seguinte, que vão desmatar uma área do tamanho da Alemanha, quer dizer, mente-se, e vira verdade. A verdade é que a BR-319 não vai derrubar uma só árvore. E ela seria para nós de uma importância fundamental porque traria a dignidade do amazonense do direito de ir e vir, que nós não temos esse direito de ir e vir. A gente só sai do Amazonas se for de avião. Tu sai para o Caribe, para a Venezuela, mas tu não sai para o Atlântico, para o Brasil. Então, eu acho que a gente tem que diminuir essa panela de pressão que existe de forma internacional, desmistificar. E, no fim, dizer o seguinte, caramba, qual é o direito que vocês têm aqui nos Estados Unidos, ou em São Paulo, ou seja lá onde for, de dizer que a gente não pode mexer na nossa floresta? Qual o direito? Vocês mataram os búfalos de vocês, vocês acabaram com a floresta de vocês, querem que a gente preserve para quê? Para vocês? A Amazônia hoje, ela é preservada, Tiago, ela é tombada, eu chamo de tombamento, em 80%. Nós não podemos mexer desse tamanho aqui, nesse aqui tudo. A gente só pode mexer na partezinha. E essa parte que está tombada é onde tem prata, nióbio, ametista, suvinita, onde tem riqueza. E nós estamos preservando isso para quê? O caboclo no interior mata uma cutia, vai preso, caramba. E aquilo é da sobrevivência dele. Deus nos concedeu isso para que nós pudéssemos usar. Eu sou mentalista, não vamos sair derrubando nem matando, não estou falando disso. Eu estou falando do direito que nós temos. Você proíbe o caboclo de derrubar a árvore, mas não dá condições para que ele sobreviva de forma digna. Isso precisa ser dito, e isso vai ser dito o tempo todo na tribuna. Para isso que eu quero ser senador, para poder esse grito, para poder ecoar, para poder gritar, para poder falar. Americano, alemão, holandês, o pessoal não tem o direito de dizer o que nós devemos fazer, não. Sabe? Qualquer homem, qualquer mulher gosta de mandar e deve mandar na sua casa. A nossa casa é o Amazonas, ela tem que ser comandada e mandada por nós. Esse grito eu vou levar a Brasília. Só para eu entender, o senhor vai levar essa discussão a um nível internacional. Isso, internacional, para poder clarear. Os caras não sabem. Quando você fala assim, 5.000 focos de incêndio. Se tu for ver, é uma casa de farinha, está soltando fumaça. Então, é muita mentira sobre a Amazônia. E o governo brasileiro entra nessa. E a gente tem que mostrar que eles estão mentindo a nosso respeito. E se eles querem que a gente torne isso aqui um santuário, qual é a contrapartida? Qual é a contrapartida que o Brasil nos dá? Qual é a contrapartida que o mundo nos dá para manter a Amazônia preservada? Nenhuma. Querem que a gente preserve sem nenhuma contrapartida. A gente mantém a soberania do Brasil, acho que 7 países da Amazônia, 3 do Amazonas. Nós é que cuidamos das fronteiras, para o Brasil chamar de seu. E o que é que a gente tem em troca disso? Nada. A Zona Franca, que é lei, eles nos dão como se fosse esmola. Daí voltamos para aquele início. Eu não vou a Brasília falar essa palavra esmola, pedido nem favor. Candidato, vindo aqui para o estado do Amazonas, como é que vai ser o nível de atuação em relação ao interior do estado do Amazonas? O senhor anda muito pelo interior e com certeza deve ver as dificuldades que o povo do interior enfrenta na questão de saúde, infraestrutura, falta de portos, falta de aeroportos. Inclusive temos poucos aeroportos no estado do Amazonas. Como é que vai ser a sua atuação referente a essa questão no interior do estado? Quando eu estive deputado federal, tive a oportunidade de ir na ANAC e mostrar para eles que
essas exigências que eles fazem lá para que tenha um aeroporto, uma brigada contra incêndio, um negócio, não tem como se aplicar na Amazônia. Nós temos que ter um tratamento diferenciado. O que serve para Brasília não serve para a Amazônia. O meu candidato ao governo, que é o Omar, na minha opinião é o melhor que tem, por isso eu estou ao lado dele, ele tem um planejamento muito bom para o Estado. Aí o senador entra ajudando o governador a executar, seja na aquisição de verbas, seja em abrir portas, mas o projeto que o Omar tem para o interior passa por dar atenção ao setor primário, que seria o setor de produção, mas não adianta falar para você produzir se não tivesse condições de infraestrutura para escoar o teu produto. Isso, ele tem um plano bom para isso. E agora o que o Omar prega muito no interior, para que a gente fixe o homem no interior, é a questão da segurança, que lá está tanto ruim quanto aqui. Aquele projeto, né, do Ronda nos Bairros, amplia para a Ronda Total. Vai ter uma coisa que me encanta no Omar, que é o primeiro passo, ele chama de primeiro passo. Ele vai pegar 5.000 jovens recém-formados e vai colocar nas empresas. E vai subsidiar metade do salário. A partir de um ano, se o jovem for bem, ele fica na empresa. Se ele não foi bem, ele sai de lá, mas pelo menos sai com experiência. Então, o Omar construiu 30.000 casas. Aí tu vai dizer, mas casa a gente constrói, tudo bem, não constrói. Agora, uma coisa que o Amazonas precisa saber, sabe, uma coisa belíssima, cara, que eu estou até pensando se a gente consegue fazer uma lei nesse sentido. As casas que o governo, quando o Omar era governador, foram doadas, ficaram todas no nome das mulheres. Isso é de uma coisa para a mulher, porque a mulher muitas vezes ela briga, ela é humilhada, mas ela não sai de casa porque não tem para onde ir. Quando você bota a casa no nome da mulher, ela que manda na casa. Então, sabe essa coisa, estou tentando levar, isso é outra coisa, transformar isso em lei. Toda casa doada com dinheiro público deve ficar no nome da mulher, para que ela se sinta com mais dignidade. Porque é muito comum o homem humilhar a mulher e ela não poder sair de casa porque a casa não é dela. O Omar fez isso aqui. Estou querendo levar isso para o Brasil, o Omar já fez. Então, esse planejamento do interior, com a segurança, com produção no setor primário, esse centro integrado, sabe, que ele tem, quase todos os municípios já foi construído um. E é bom que a pessoa entenda, o eleitor entenda, que isso é projeto de executivo, de governo. O meu é de ajudar, é de trazer verba, é de abrir portas para que o Omar possa fazer esse tipo de coisa. Candidato, vamos voltar lá para Brasília. Tem uma reportagem que fala que o senhor é a favor da diminuição de impostos para pessoas de classe média e baixa e afirmou que vai também querer tocar no salário de cargos altos como juiz do tribunal. Não, acho que eu falei isso aí, Thiago, foi quando me perguntaram se eu sou a favor da reforma da Previdência. Sim. E eu disse o seguinte, eu acho que o começo aí, parece que eu não falei isso não. Então, a reforma da Previdência, você é contra ou a favor? A favor. A gente precisa ter uma reforma na Previdência, porque esse país não aguenta o que está. Mas só seria a favor se começar a mexer aqui em cima. Eu não posso ser favorável a uma reforma da Previdência que vai mexer na base da pirâmide. Porque na pirâmide, aqui na base, está o trabalhador, está o mais necessitado, está o que ganha menos. Então, isso não pode tocar nele. Não adianta tocar na base, você tem que tocar no topo. E lá no topo é que tem juiz, desembargador, deputado, senador, governador, ministro, né, procuradores. É lá que está o topo, é lá que é o problema. Quando eles passam que o problema é na base. Então, se for mexer na base, eu sou contra. Agora, uma reforma é necessária. Não é isso realmente que diz a reportagem. Mexer lá nos cargos altos, em cima. Se mexer embaixo, não tem como. Mexer em quem já não pode. Porque esse país é um país de contraste, né? Você vê o idoso. O idoso, ele paga metade no cinema, coisa bonita, né? Mas no plano de saúde, ele paga o triplo. Onde ele mais precisa. Claro. Então, a gente tem que ver esse tipo de distorção que tem o país. O professor aposentado ganha R$1.000, R$900. Então, essa coisa é vergonhosa. Nós temos que entender que a gente está num mundo, Thiago, para ser feliz. Ninguém está no mundo para vencer. Eu te venci, eu te derrotei. Por exemplo, eu vou derrotar aí, desses 3 políticos antigos, nós vamos derrotar 2. Né? Uma das vagas será nossa. Mas eu não sinto prazer nisso, orgulho nisso. Eu acho que é uma missão. O povo é que vai derrotar esse pessoal. A gente está na vida para ser feliz, cara. A gente tem que ser feliz e a gente pode ser feliz numa canoa, ou pode ser feliz num iate, ou pode num barco. A gente tem que ser feliz. O poder, ele só se justifica se for para fazer o bem. Eu quero estar no poder para fazer o bem. Se não for fazer o bem, não se justifica. E todo ser humano quer ganhar dinheiro para quê? Para ser feliz. Quer poder para quê? Para ser feliz. Então, se a gente puder atalhar e perceber que a vida vai além da política,
que a vida vai além dessas coisas, a gente consegue ser feliz mais cedo. E eu quero poder proporcionar isso. Deus foi extremamente generoso comigo. Extremamente generoso. Caboclo do Juruá, que consegue ter tudo, sustentar sua família com dignidade. Eu tenho que retribuir de alguma forma isso. E a forma que eu encontrei foi pegar esse fardo pesado aí do Senado, desafiar esse pessoal e tirar a vaga de um deles. Candidato, o senhor é um grande defensor das minorias. Inclusive, você teve um projeto apresentado na Câmara Municipal de Manaus, só não vou lembrar o ano aqui, mas que o senhor instituía um feriado no Dia do Índio, que inclusive foi uma grande... Foi derrubado, foi uma grande discussão na Câmara Municipal de Manaus. Como é que vai ser a sua atuação no Senado em relação às minorias? Inclusive, o senhor é presidente de uma comissão da Comissão de Direitos Humanos. De Direitos Humanos. Já conversei 3 vezes com representantes do movimento LGBT, 3 vezes com os índios, 3 vezes com os idosos. Eu acho que é lá que é o fórum para que eles possam, que se sintam humilhados, discriminados, é lá na Comissão de Direitos Humanos. Na questão do índio, por exemplo, eu tenho uma coisa muito clara, e eles mesmos dizem, o índio não está buscando terra mais. Ah, mas terra, o índio não precisa mais de terra. Eles mesmos dizem, eles precisam de dignidade. Não adianta você isolar a terra do índio e não botar assistência de saúde. É lá onde tem o maior índice de doença, exatamente quando isolam os índios. Eles não precisam mais. Os idosos precisam de um tratamento especial. Todos nós vamos, eu estou chegando a isso, todos nós vamos passar por isso. E a gente precisa ouvi-los. Mesma coisa é com o movimento LGBT, que a gente ouve e vê que são queixas normais, naturais, que qualquer ser humano tem. Né? É da discriminação, é da falta de apoio que o índio precisa, que o idoso precisa. Então a gente vê uma conjuntura nacional. Daí essa minha visão de ouvir as minorias e lutar por elas. Na questão do feriado do índio, eu achava que era uma homenagem. Né? Nós somos a capital que abriga o maior número de índios no Brasil, talvez no mundo. E a gente, Dia do Índio não é feriado, mas infelizmente derrubaram, mas já tem 10 vereadores querendo reapresentar. Eu acho que vai ser reapresentado para o ano. E eu espero, sinceramente, para o ano estar na Câmara Municipal. Eu espero estar lá. Mas o senhor acha que foi errado ao derrubar o projeto? Porque a discussão que tinha era porque emendar com Isso, um feriado, né, e o comércio ia... Mas os índios, é necessário ter um dia para se discutir. Exatamente. E aí você tira, olha, você tira aí. Porque vai emendar com feriado, vai emendar. Porque é o índio. Porque se não fosse índio, negócio de emendar férias, ninguém alegava. Eles são discriminados também nesse aspecto. Eu sou descendente de índio. A minha avó materna era Canamari. Sabe, eu tenho orgulho lá em Brasília. O índio lá, digo, beleza, sou índio, cara, eu sou índio, né? Tenho orgulho de ter sangue indígena. Então a gente tem que ter orgulho do que a gente é. Sabe, nós amazonenses perdemos aquele sentimento que a gente tinha de ter orgulho. Talvez eu fosse mal representado politicamente, talvez alguma coisa. Eu quero resgatar, porque eu tenho orgulho do Amazonas, eu tenho orgulho de ser amazonense. Candidato, no que diz respeito à saúde pública, Amazonas, vou voltar para o interior também, existe uma dificuldade muito grande, falta de infraestrutura no interior por conta dos hospitais, você não tem polos de referência. Como é que vai ser o seu trabalho em relação à saúde, inclusive na capital do Amazonas? Porque a questão de saúde, eu vi o Omar falando, mostrando os hospitais que ele deixou construído, por exemplo, em Tefé, porque no Nepé tem os polos, né, que seria, dali você irradia, o Nepé seria para o Juruá, né, o Tefé já ficaria no Médio, no Amazonas, e lá Benjamin, Tabatinga, lá para o Solimões. Então, o problema é a continuidade. Vem um governador, faz um hospital, faz uma escola de tempo integral. Vem outro governador, deixa aquilo lá porque não foi ele que fez. Sabe, esse egoísmo, essa falta de compromisso com a população. Quando tem hospital, não tem equipamento. Quando tem hospital e equipamento, não tem profissional. Quando tem hospital e equipamento profissional, não tem remédio. Então, quer dizer, é falta de continuidade mesmo, não é falta de dinheiro, não. O Brasil não tem problema de dinheiro, o Brasil tem problema de corrupção. Então, o que o senhor diz é que os governantes, a linha de sucessão, nunca dão continuidade. Porque a gente vê isso em Manaus, inclusive. Em Manaus você vê em todo o estado. Então, por puro egoísmo, pura falta de compromisso. Tem hospitais bons no interior, mas não tem equipamento e não tem gente. Mas prédio, mas está lá com o cimento, tem. O cimento tem, né? Mas o que poderia ser feito para que um governador eleito que vá suceder o anterior possa dar continuidade a um projeto? Eu acho que nós teríamos que ter alguma coisa para amarrar isso. Eu não sei se a gente pode colocar na lei alguma coisa que o novo administrador seria obrigado a dar continuidade ao que o outro
gestor começou a fazer. O problema é que ele vai alegar que não serve. Eu não sei se a gente pode botar isso na lei, mas uma coisa eu sei, eu vou poder vigiar. Como senador, eu vou poder vigiar, vou poder denunciar, vou poder cobrar. Eu acho que tem que ter continuidade. O dinheiro é do Estado, o dinheiro é da população. Mas a tua resposta, ela está no eleitor. Ela está no eleitor, ele tem que saber escolher. Eu estou vendo agora, ele tem que escolher entre uma coisa bem antiga, dois mais ou menos no meio e uma aventura. Eu estou vendo um candidato aí que dizem que está com muito voto, que é uma aventura maluca, né? Então a gente tem que perceber esses momentos, porque é na mão do eleitor que está a decisão toda. Se o eleitor pudesse perceber, e a minha inserção de amanhã está exatamente chamando a atenção para aquele eleitor, meu voto não muda nada, não voto. É isso que eles querem que você pense, que o seu voto não vai mudar. Mas o seu voto é que vai mudar. Então, se você ficar, meu voto não muda, muda. O teu voto vai fazer com que a gente faça leis melhores. No caso do assédio sexual, por exemplo, no caso do estupro, ser mais rígido com esse pessoal. Vai mudar na questão dos juros, você faz um empréstimo e não consegue pagar. Vai ajudar na questão do preço da gasolina, então o teu voto muda. É que eles querem que vocês acreditem que o voto de você não vale nada. Por isso tem muita gente que diz, não vou votar mesmo, não vai mudar, vai. E você só muda com o voto. Portanto, não cai nessa besteira de que não vai votar. No caso do Senado, são 2 votos. 2 votos. O que a gente está pleiteando é das suas 2 opções, da opção que você tem. Não deixe de votar, vá votar, o seu voto vale muito. Tem candidato pregando vote em mim 2 vezes, que é para anular. Isso é um crime. Isso é um crime você fazer isso. Você tem que votar em 2 candidatos, você tem direito a 2. Vote, não deixe ninguém botar na sua cabeça que o seu voto não vale nada. Seu voto vale muito e pode mudar muita coisa nesse Estado. Nosso tempo já está quase esgotando, mas eu queria tocar antes nesse assunto. O nível de abstenções na última eleição para o governo suplementar, no caso que elegeu aí o atual governador Amazônio Mendes, teve uma abstenção de votos muito alta. Parece que o político está o eleitor está desacreditado da política. Como é que você vê a situação? Eu acho até que ele tem razões para estar desacreditado. Né? Eu também estou insatisfeito. Não pense você que eu sou vereador, estou satisfeito, que eu sou candidato a Senado, eu também estou insatisfeito. A diferença é que eu acredito que a gente pode mudar através do voto. A diferença é que aquele herói que tem dentro de você, que tem dentro de mim, o meu está fervilhando e o seu precisa ser despertado. Então não vá nessa história de branco, de nulo, é tudo que eles querem. Você não gosta da política por causa dos maus políticos. E quando você deixa de votar, os maus políticos tem quem goste deles. Então o mau político tem seu eleitorado que vai votar. E o que não gosta dele não vai, e a gente se ferra. Ou seja, cada voto dele vai valer por você. Você não pode permitir que alguém vote por você. Não pode. Então a gente está nessa batalha de tirar os indecisos de casa, de fazer com que aqueles que querem anular o voto desistam de fazer isso. Escolha um. Né? Escolha uma pessoa e vote. Escolha um candidato a governo, meu candidato é o Omar. Escolha um candidato ao Senado, nós temos bons candidatos. Né? Escolha um deputado estadual, um federal e tente outra vez, tente sempre, um dia vai mudar. Não desista, porque os maus políticos não vão desistir de jeito nenhum. Aí o bem vai perder de novo para o mal. E graças a quem? Aquele que se omitiu, que não quis votar, porque não vale a pena votar. Vale a pena votar sim. Candidato, vou deixar esse último minuto para que o senhor possa conversar diretamente com o seu eleitor para que a gente possa encerrar a nossa entrevista. Então, marque o tempo aí para mim, que eu não vou usar. Eu queria, exatamente, o recado é esse. Eu estou candidato ao Senado por acreditar que posso servir ao Amazonas. Sou do interior, sou das Barrancas do Juruá, sei o que é ser amazonense, o que é ser amazônida, sofro meus problemas que meus irmãos do Pará, do Acre, de Rondônia e de Roraima sofrem. Quero ir para Brasília para dizer isso. Estou preparado para isso, fui deputado federal, né? O meu compromisso é com o Amazonas, minha bandeira é o Amazonas, eu quero, eu estou ligado ao Amazonas. Se tiver que romper com o meu partido em prol do Amazonas, vou romper, não tem o menor problema. Me perguntaram outro dia, mas aí eu lhe apoio se você não for contra o Bolsonaro, lá em Brasília. Eu digo, não tem por que ser contra o Bolsonaro, desde que ele não mexa na Amazônia. Contra o PT já é outra história, eles mexem na Amazônia, não nos dão a 319. Então eu serei um parceiro do presidente que olhar com bons olhos para o Amazonas. A minha defesa é do Estado, meu compromisso é com o Estado. Então, a gente está aí nessa luta. Você pode escolher 2 candidatos, eu espero que possa ser um deles. E uma coisa eu tenho certeza, não vou envergonhá-los. Paz de Cristo a todos. Muito obrigado mais uma vez, candidato, por ter recebido o nosso convite ao portal Amazonas 1. Essa entrevista você confere na íntegra daqui a pouco no portal Amazonas 1, no nosso site, amazonas1.com.br, e também daqui a pouco no Facebook já vai estar disponível. Portal Amazonas 1, informação com qualidade.